Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje nós teremos uma aula de História. Que assunto nós vamos abordar? Bom, nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Só que antes da gente entrar no descobrimento do Brasil, nós vamos primeiro ver o contexto histórico em que o descobrimento está inserido. Que contexto histórico é esse? Lá no final do século XV, início do século XVI, estava ocorrendo uma corrida marítima lá na Europa. Que corrida era essa? Chamamos o nome dessa corrida de Grandes Navegações. Nas Grandes Navegações, nós temos o pioneiro, o primeiro país europeu a se lançar no mar pelo Oceano Atlântico, que foi Portugal. Logo em seguida, nós temos a Espanha. Portugal e Espanha eram rivais nessa corrida. E o que eles queriam fazer? Eles estavam querendo traçar novas rotas comerciais pelo Oceano Atlântico para que eles pudessem chegar lá nas Índias e no continente africano. A Índia fica na Ásia, tá? Eles queriam traçar essas novas rotas comerciais para que eles pudessem estabelecer relações comerciais e, principalmente, eles iam muito atrás de especiarias. A maioria das especiarias que eles usavam, eles pegavam lá da Índia. Que especiarias eram essas? Nós temos exemplos do sal, da noz moscada, da pimenta, e eram especiarias, muito importantes, porque lá naquela época não existia geladeira, por exemplo. Então, eles precisavam dessas especiarias para colocar na carne, salgar a carne e conservar. E, além disso, eles estavam querendo expandir o seu território. Como? Eles, no caso, iriam encontrar novas terras e pegar essas terras para si, transformá-las em colônias. Foi exatamente o que aconteceu com o Brasil. O Brasil virou colônia de Portugal. Só que para que isso pudesse acontecer, eles tiveram que criar novos instrumentos marítimos, que naquela época já existiam, só que eles melhoraram. E foi Portugal, que foi o pioneiro das grandes navegações, que criou esses instrumentos. Nós temos o exemplo da caravela, tá? A caravela, a gente conhece, é um barco, só que ele é um barco projetado para aguentar longas viagens. Ele tem as suas velas triangulares para que ela possa cortar o vento no mar, tá? E tem um compartimento muito grande, exatamente para que eles pudessem trazer especiarias da onde eles forem buscar. Nós temos o astrolábio, que é um instrumento para medir a altura dos astros. E a gente vê para medir a altura dos astros acima do horizonte, para determinar a posição dos astros no céu. Nós temos o quadrante, que eles usavam o quadrante para determinar a distância do ponto de partida, ou seja, da onde eles saíram, e o lugar onde a embarcação se encontrava, cujo cálculo se baseava na altura de um astro. Bom, nós temos a bússola também. A bússola, é um instrumento que vocês conhecem bastante. E a bússola é composta por uma agulha magnetizada, colocada num plano horizontal e suspensa pelo seu centro de gravidade, que aponta sempre para o eixo norte-sul. Ao seguir a direção do norte magnético da Terra, indica-nos o norte. Então, a bússola sempre vai indicar para o norte, ok? Então, existiram também, só para completar, outros países que entraram nas grandes navegações nesse período. Por exemplo, a Inglaterra, a Holanda, a França. Só que elas estavam passando por momentos de guerra, tá? A França e a Inglaterra estavam guerreando nesse momento, a guerra chamada Guerra dos 100 Anos. Depois que eles passaram por isso, a Inglaterra entrou numa guerra civil, chamada Guerra das Rosas. A França entrou em uma disputa pelo trono e a Holanda estava passando por alguns problemas.
Por isso, elas foram países que entraram um pouco atrasadas. Quando a gente vai ter uma disputa nas grandes navegações, nós temos a disputa mais acirrada entre Espanha e Portugal. Portugal foi o primeiro, Espanha vem em segundo. Então, já nos contextualizamos, né, no período histórico em que ocorreu o descobrimento do Brasil. Agora, nós vamos entrar no descobrimento mesmo. Cabral, Pedro Álvares Cabral, que comandava a esquadra que chegou ao Brasil, ele saiu lá de Portugal, lá de Lisboa, tá? Eu tenho aqui um mapa mostrando a rota que ele deveria fazer e a que ele fez. Eu vou apontar para vocês aqui no globo também. Então, Cabral, olha só, ele saiu daqui de Portugal, tá? E qual era o intuito de Cabral? Cabral deveria contornar aqui o continente africano todo, tá? E chegar aqui nas Índias, lá na Índia, para que ele pudesse comercializar com eles e trazer especiarias. Porém, Cabral desviou sua rota. Então, Cabral saiu no dia que ele chegou aqui, ele saiu lá de Portugal, aqui. E ele saiu daqui e veio para cá. E aportou aqui na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Foi quando ele chegou aqui. Então, muitas pessoas dizem que a gente usa o termo descobrimento do Brasil. Alguns historiadores afirmam que essa palavra descobrimento é errado. Por quê? Porque já existiam povos aqui. Nós sabemos que existiam os índios. Exatamente, os portugueses nomearam o nome desses povos americanos, porque é a América do Sul, né? Esses povos americanos que estavam aqui no Brasil de índios, porque ele tinha achado que tinha chegado lá na Índia. Então, ele denominou de índios. Então, já existiam povos aqui. Eu costumo dizer que o Brasil, na verdade, ele não foi descoberto, ele foi conquistado. Portugal tomou terras que não eram deles, não só Portugal, mas outros países que fizeram a colonização, pegaram essas terras de povos já existentes aqui. Então, como eu falei, dia 22 de abril de 1500, Cabral chegou com sua esquadra aqui ao Brasil, tá? E avistou um país, um lugar, um território muito vasto, muito extenso. Ele chegou na Bahia, em Porto Seguro. E o escrivão da esquadra, que era Pero Vaz de Caminha, ele escreveu uma carta para o rei de Portugal falando das belezas do Brasil. Ele disse que o Brasil, que as pessoas que moravam aqui eram pessoas com uma pele mais escura, com um cabelo bem escorrido, que existia uma vasta floresta com muitos animais, que era um território muito bonito. No início da interação entre portugueses e indígenas, logo assim, bem no iniciozinho, que a gente chama de pré-colonização, assim que eles chegaram ao Brasil, essa relação que eles tiveram foi uma relação amistosa. Por quê? Porque Portugal, ele logo observou que o Brasil era rico em uma madeira. Que madeira é essa? É o pau-brasil. Então, quando Portugal avistou isso, ele pensou o quê? Eu posso lucrar com o pau-brasil. Então, o que eles fizeram? Como era uma área muito extensa, com muita abundância de pau-brasil, para o índio não fazia diferença se ele entregasse um pouco desse pau-brasil para os portugueses. Então, eles fizeram uma coisa que nós chamamos de escambo. Tia Thaís até comentou com vocês numa aula que ela deu. O que é o escambo? O escambo é essa troca. Eu dou o que eu tenho em troca do que eu preciso. Então, o que os portugueses faziam? O índio, por exemplo, não sabia, o indígena não sabia o que era um pente, o que era um espelho, para ele era novidade. Então, os portugueses pegavam um espelho, entregavam para o índio e ele, em troca, dava o pau-brasil. E por que essa árvore dava lucro para Portugal? Por quê? Porque do pau-brasil eu posso fazer uma tinta.
uma tinta vermelha, que serve para tingir roupas, tingir tecidos, tingir toalhas. Então, Portugal poderia vender essa madeira e poderia vender essa tinta também que eles poderiam fabricar, tá? E disso, nós temos o nosso nome. O nome do Brasil, ele se originou através do pau-brasil, porque aqui tinha uma abundância muito grande. Só que antes de se chamar Brasil, o Brasil teve vários outros nomes. Eu vou citar apenas alguns desses nomes, tá? Os nomes eram Ilha de Vera Cruz, depois nós tivemos Terra de Vera Cruz, depois nós tivemos Terra de Santa Cruz, Terra do Brasil e chegou ao Brasil, tá? Bom, nós ficamos hoje com a aula sobre o descobrimento. Deixa eu só falar uma coisinha, uma curiosidade. Também houve aqui no Brasil, logo assim que eles chegaram, uma missa, tá? Para dizer que eles tinham encontrado uma nova terra e, como eles eram católicos, eles fincaram uma cruz na terra para poder dizer ali que ali já tinha ido algum outro povo europeu, no caso os portugueses. O Frei Henrique, ele ministrou essa missa, tá? Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Só que antes de eu finalizar a aula, eu vou falar com vocês sobre como nós vamos trabalhar o caderno de história. Porque nessa aula de hoje não haverá livro, tá? Não haverá nenhum livro. Nós vamos usar apenas o caderno. Só que eu quero que vocês prestem atenção em como vocês vão fazer isso aqui. Nós temos 5 matrizes, as 5 primeiras matrizes, que são sobre o encontro entre portugueses e índios, tá? Que é sobre o descobrimento do Brasil. Então, vocês vão ter 3 matrizes, olha aqui, leitura, vocês vão ler essas matrizes, tá? E nós teremos 2 matrizes para vocês fazerem em casa, fazerem a atividade. Então, eu vou ler aqui o que vocês vão fazer. No número 1 é para vocês completarem as frases que está pedindo. A esquadra comandada por... Quem comandou a esquadra? Eu já falei no vídeo. Chegou à nossa terra em... Quando ele chegou aqui ao Brasil? Número 2. Vocês vão responder letra A e letra B, responder as questões. No número 3, vocês vão resolver essa cruzadinha aqui. Essa cruzadinha aqui, ela tá toda na matriz de leitura, é só vocês lerem. O número 4, 5, 6 e 7 será para vocês responderem também. No número 8 tá assim: desenhe o símbolo que Cabral deixou para confirmar que Portugal passava a ser dono do país. Que símbolo era esse? Que símbolo ele fincou aqui na terra, lá na missa, que mostrava que Portugal já tinha chegado aqui ao Brasil? O que vocês vão fazer, né? Vão recortar essas matrizes e colar. Vocês vão colar essas aqui primeiro e fazer a atividade. Depois que vocês colarem essas 5 matrizes e fizerem a atividade, vocês vão colar essa aqui sobre as grandes navegações, tá? Essa aqui sobre as grandes navegações portuguesas, porque foi o país que chegou ao Brasil, foi o pioneiro nas grandes navegações, então a tia colocou só as grandes navegações. Depois que vocês colarem isso aqui, vocês vão ver que não tem atividade, é só leitura. A tia vai enviar para vocês uma pesquisa sobre as grandes navegações, tá? Então, relembrando, primeiro vocês vão cortar e colar as 5 primeiras matrizes e fazer atividade. Depois vocês vão colar essa aqui de grandes navegações portuguesas e eu vou passar uma pesquisa para vocês, vão mandar lá no nosso grupo a pesquisa para vocês fazerem sobre as grandes navegações, tá bom? Não haverá livro nesse dia, será só o caderno. Os responsáveis de vocês vão vir aqui na escola buscar essa matriz e as outras, tá? Bom, é isso, crianças. Novamente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só falar comigo. Beijos, tchau!